professores! É com muito prazer que iniciamos hoje o trabalho de ATPC da DE, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, na área de Ciências da Natureza, na disciplina de Matemática. Sejam muito bem-vindos, espero que seja de um bom aproveito para vocês. Então vamos lá. Devemos retomar os principais objetivos da educação. Bom, a educação então, vamos ver quais são esses principais objetivos. Nós temos dois. O principal objetivo da educação é criar homens capazes de fazer coisas novas, não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram. Homens criativos, inventivos e descobridores. E o segundo objetivo da educação é formar descobridores, não somente descobridores, formar mentes que possam verificar e não aceitem tudo que lhes é oferecido. Temos que estar aptos a resistir individualmente, a criticar, a distinguir o que está provado do que não está. Mas, segundo Piaget, e é o nosso sonho para todos os cidadãos, né? E todos os estudantes que encontramos em nossa vida, né? E até para nós mesmos. Só que temos que lembrar e definir o que é criticidade, né, pessoal? Criticidade, para eu ter uma criticidade, eu tenho que estar embasado no conhecimento daquilo que eu quero ser crítica, né? E ter sugestões, né? Senão fica uma criticidade sem ser criticidade, fica só aquela pessoa chata que dá o contra porque dá o contra, mas não tem nada para defender e colocar no lugar com realmente substância, né? Então, a gente tem que ter isso bem definido. Olha, aqui eu apresento para vocês a metodologia do microlearning, né? Acho que eu não sou muito boa em inglês, mas é essa palavra. Talvez tenha um sotaque melhor que o meu. Nada mais é do que apresentações breves, né? O próprio nome está falando micro, breve, né? É pequeno, né? E learning é o que? Aprendizagem, né? Aprender, né? Então, a definição disso é uma aprendizagem rápida, pequena, né? Que chame atenção. Aí, está definindo aqui, ó, que o microlearning é uma ferramenta potente para despertar a curiosidade dos estudantes, introduzir novos assuntos e o que mais chama atenção nesse momento para a gente, retomar e revisar conteúdos previamente ensinados, né? É isso que a gente precisa nesse momento, retomar, revisar o que não deu certo, o que não foi adquirido, né? Não que não deu certo, que não foi adquirido. Então, nós temos os escritores, né? Andreas e Christian, que defendem, né, e definiram o microlearning como um tempo que reflete a realidade emergente de fragmentação das informações e seu uso educacional com foco em áreas que necessitam de agilidade e passam por constantes movimentos de transformação. Então, é necessário, por quê? Porque nós estamos num conhecimento de alta velocidade, né? É uma coisa global. Então, não tem como a gente ficar trabalhando nesse momento com questões tão enormes, com definições extensas para os nossos estudantes. Nesse momento, tem que ser sucinto e rápido, que é o que chama a atenção desse estudante, principalmente dos anos de ensino médio, anos mais avançados, né? Tem que ser curto, breve, eles não gostam de muita enrolação. Então, ó, é uma metodologia de ensino e aprendizagem, né, baseada em conteúdos curtos, em geral de 2 a 5 minutos, com pequenas doses de introdução. O principal objetivo é facilitar a assimilação de conteúdos, usando apenas os tópicos principais e mais importantes. Olha, a necessidade desse ATPC de hoje, ela vai ser em relação à reflexão das habilidades apresentadas na plataforma CAED, para a ação de agrupamentos de alunos para o processo de recuperação. Pessoal, nós vamos apresentar para vocês
a análise dos resultados da plataforma CAED nos anos 6º, 9º e 3º do ensino médio. Em relação à avaliação de entrada, né, diagnóstica de entrada na diretoria de ensino. Pode ser que esse resultado não seja verídico em sua unidade escolar. Assim sendo, é de extrema importância que cada professor avalie a sua sala, vá lá e faça análise da sua classe, né, para ver os resultados que aparecem. Olhando para a geometria no currículo paulista, nos anos finais, como que fica lá no currículo para nós a unidade temática geometria? Nos anos finais, o ensino da geometria deve ser visto como consolidação e ampliação das aprendizagens, enfatizando as transformações geométricas e ampliações ou reduções de figuras geométricas planas. Os estudantes devem ser capazes de identificar elementos dessas figuras de forma a desenvolver os conceitos de congruência e semelhança necessários para se obter triângulos congruentes ou semelhantes. Essas aprendizagens contribuem para a formação do raciocínio hipotético dedutivo. Então, nós devemos nos atentar que a geometria nos anos finais, ela é para ampliar discussões que já ocorreram em anos iniciais, né? Olha, segundo Lorenzato, de 1995, para justificar o ensino de geometria nas escolas, Lorenzato nos diz: sem estudar a geometria, as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico ou raciocínio visual. E sem essa habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as situações de vida que forem geometrizadas. Também não poderão se utilizar da geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de questões de outras áreas do conhecimento. Desse conhecimento humano, diz o Lorenzetti, né? Então, vejam que o estudo da geometria, numa linha histórica, né, numa linha do tempo, ela foi muito enfatizada. Depois, na matemática moderna, ela foi deixada do lado, foi colocada nos últimos capítulos dos livros didáticos, né? E hoje a gente tem o quê? A geometria no lugar que ela deveria estar, né? Não ser trabalhada no último bimestre do ano, não, mas sim concomitante com outras unidades temáticas o ano todo. Só para vocês se atentarem aqui, as habilidades de anos anteriores. Então, observem que reconhecer, comparar e nomear figuras planas, eu começo lá no segundo ano dos anos iniciais, né? Depois, no terceiro ano, eu começo a classificar e comparar figuras planas, né? E os objetos de conhecimento, vejam, figuras geométricas planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, paralelograma, reconhecimento e análise de suas características. No quinto ano, habilidade 17, reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices, ângulos e desenhando-os, utilizando matematicamente de desenho ou tecnologias digitais, né? E aí os objetos de conhecimento, figuras geométricas planas, suas representações e ângulos. Então, vocês percebem que em anos anteriores, essas habilidades já foram trabalhadas, né? Pelo menos deveriam ter sido trabalhadas. Mas, quando nós vamos estudar, refletir sobre as habilidades de baixo domínio, ou seja, que o aluno não teve uma referência boa no domínio daquela habilidade, eu vou dar um print aqui da tela para vocês. Olha, no sexto ano, em nível de DE, né, dos nossos municípios todos, olha como ficou baixo o percentual, muito aquém, né?
11%, 12%, 5%, 8%. Ó, Simone, mas nós temos outras habilidades aqui que estão com percentual baixo. Sim, nós temos. Abaixo de 50, de 50 para baixo é muito ruim, né? De 51 até 60 e pouco, ela é considerada boa. E para ser alta, gente, é de 70 para frente, né? Então, na plataforma, a gente vê que isso é gritante, por estar presente no sexto ano. E olha lá se não tiver presente em outros anos sérios, né? Então, a habilidade que foi requerida foi essa, de baixo domínio, né? Então, em nível de DE, cabe vocês, ao realizarem a recuperação, né? Verificar se isso é verídico em suas unidades escolares, tá? Aqui, a atividade, o item que caiu era: observe as figuras coloridas de cinza da malha quadriculada abaixo. Figura 1, 2, 3 e 4. Veja, pedi assim: qual dessas figuras apresenta apenas um par de lados paralelos e apenas um par de lados de mesma medida? Nós sabemos aí que para nós é a figura 4, né? Porém, os nossos alunos tiveram somente aqueles percentuais que vocês verificaram de domínio. É um absurdo, não é? O que será que foi de dificuldade para esses estudantes? O que será que faltou de compreensão? A leitura e saber retirar da leitura os dados necessários questionados? Será que o aluno sabe o que é um par de lados paralelos? Ele tem noção do que é paralelo? Retas paralelas? Semirretas paralelas? Ele tem noção do que é um par de lados de mesma medida? Então, se isso não ficou muito bem esclarecido nessa formação, né, nessa formação dessa habilidade para o estudante, ele não vai ter condições de marcar a figura correta. O que é necessário? Vamos falar do planejamento de ações de recuperação. Então, olha lá, polígono, polígonos regulares e não regulares. A seguir, um breve resumo de sua definição e classificação, de forma clara e objetiva, a introdução em forma de mapa conceitual, um modo eficaz de fácil visualização para o aluno. Então, ó, interior de um polígono, ângulos internos, vértice, ângulos adjacentes, lados do polígono. Vamos para um outro mapa, para recordar se o aluno está compreendendo. Ele compreende aí a estrutura, né? Representando a estrutura lógica da atividade, quadro utilizado para representar a estrutura conceitual, né? Então, nesse mapa conceitual aí, eu vou colocando onde que está o buraco do aluno. Por exemplo, linhas poligonais e linhas não poligonais, né? Ele tem domínio disso? Fechadas e abertas. Tá vendo que eu volto num quesito lá atrás? Simples ou não simples? Eu entendo que são polígonos convexo e não convexo. Depois, eles entendem que as classificações é dada de acordo com os lados da figura? Os polígonos regulares, que aí estão, e os não regulares, né? Então, eles entendem que os nomes dele é de acordo com o número de lados? São figuras fechadas formadas por segmento de reta, sendo caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. Os nossos alunos estão aptos dessas habilidades aquém do que foi pedido? A gente percebe que eles não conseguiram resolver no sexto ano esse item em nível de DE. Se eles não conseguiram, eu tenho que achar onde que está o furo disso, né? Por isso aqui nós trazemos essa ênfase em procurar aonde está a defasagem, tá? A habilidade é uma só, porém os itens apresentados são o que mudam, né? Eles mudam esses itens.
Então, por isso, eu tenho que prestar atenção no que é ali que ele não está sabendo, né? Se é uma nomenclatura, né? Se é conceitual, o que é? Eu tenho que investigar junto aos estudantes. Lembrando aqui de softwares que podem ser utilizados, né? O software de Poly, né? Todos eles que dá para trabalhar aí, além do GeoGebra, né? Essas questões através da tecnologia. Mas existem alunos que necessitam pegar, né? Nós dizemos que esses alunos são sinestésicos, né? Então, aqui vai sugestão do que vocês poderão estar utilizando. É muito eficaz para essa construção de conceitos através de observação e construção, né? É o que nós chamamos aí de materiais mão na massa, né? Então, o geoplano, né? Nós temos o geoplano, onde o aluno pode traçar com canudos, pode fazer com barbante, e aí como vocês desejarem e eles. Lembrando aqui que nós temos também o geoplano circular, que é bem interessante estar trabalhando, né? Agora, com essas verbas vindas para a unidade escolar, vamos atentar a quais materiais podemos pedir para a nossa secretaria, para o nosso coordenador, que compre para trabalharmos experiências de atividades mão na massa, né? O geoplano é um deles, né? Olha lá o outro que vocês podem ter inúmeras atividades, que é o Tangram, né? Vocês podem ter diversas habilidades, chegar a trabalhar com números racionais. Então, olha, são materiais que temos que verificar com a nossa unidade escolar se tem, porque nós temos verbas para serem gastas e essas verbas a gente pode estar pedindo esses laboratórios matemáticos dentro da unidade escolar, né? Vamos fazer uma lista do que é necessário, régua, o que mais precisamos, né? Vamos adquirir esses materiais para trabalharmos com esses alunos sinestésicos que precisam mexer com o material. Aqui, gente, é muito bacana, isso tem uma oficina muito bacana, né? Ideias de bonecos geométricos. Isso chama muita atenção não só dos alunos dos anos iniciais e sexto ano, até alunos de idade mais avançada gostam de confeccionar esses bonecos geométricos, né? Então, se vocês digitarem aí planificação de um Pertoy, os bonecos de papel, o ensino de sólidos se torna menos abstrato e mais divertido, né? E aí dá para trabalhar com eles várias habilidades que estão com dificuldade no aspecto geométrico. Lá nós tínhamos ela apresentada numa malha quadriculada, né? Para facilitar a hora de que fala assim, a mesma medida. Porque fica fácil para o aluno contar ali quanto que tem a medida do lado, né? De cada lado. Vamos lá. Agora, nós vamos passar para as habilidades de baixo domínio no 9º ano. Então, vamos olhar como que abre na plataforma CAED essa habilidade do 9º ano. Olha, aparece com baixo domínio, né, dos estudantes, a habilidade 13 para nós, que é de 14, 17, vejam. Tem outras? Tem outras sim. Nós vemos a 21 com problema, a 22, mas na DE, quando a gente vai tabular, essa é a que aparece com maior defasagem de domínio, tá bom? E qual é ela? Olha, do 9º ano, eu fico tão abismada que são questões tão de dificuldade assim, digamos assim, que eu considero, nós professores de matemática, consideramos óbvio, né? Mas já sabemos que o óbvio é um grande problema para certas pessoas, né? Então, essa habilidade diz assim, compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Então, primeira coisa, né? O meu aluno no 9º ano,
Primeira coisa que eu vou perguntar, né? Ele sabe diferenciar o que é uma incógnita e uma variável? Ele sabe a definição disso? Então, olha ali, ó o problema que caiu. A mãe de Paula vai fazer uma festa de aniversário para sua filha e encomendou 100 coxinhas de frango, 60 empadas e algumas bolinhas de queijo, totalizando 225 salgadinhos. Qual equação que permite calcular a quantidade de X de bolinhas de queijo? Então, qual é? Nós vemos ali que é só uma questão de representação da equação, não é nem para resolver, gente. O que é que está emperrando o aluno de visualizar que é a letra A? O que é que está tornando isso difícil? Então, se a gente fizer um mapa conceitual rapidamente na nossa mente, a primeira coisa que a gente vai puxar, né? A questão da grandeza desconhecida. Ele entende o que é incógnita? Ele entende o que é variável? Incógnita, quantidade desconhecida, cujo valor pode ser determinado pelas condições fornecidas pela equação. Trata-se, portanto, de uma quantidade determinada, porém desconhecida. Tá? E a variável? Quantidade indeterminada, cujo valor vai variar de acordo com a outra quantidade que também é variável. Então, nesse caso aí, nós temos uma incógnita, né? E aí eu fico questionando, por quê? Ah, ok. Aí você pesquisando, alguns falam é por causa do X, é a entrada da álgebra representada pela letra, porque nós sabemos que a álgebra não se inicia aí. A álgebra se inicia lá nos anos iniciais, sem representação da letra. Como é que ela se inicia lá? Ela inicia com observação de sequências, né? Sequências numéricas, sequências de figuras, né? Que quando eu digo, acho a razão daquela sequência, quando eu percebo qual é o movimento que está ocorrendo, e eu consigo dizer qual é o próximo passo, qual é o próximo lugar a ser colocado, o número, que número está lá, eu generalizo. Eu estou conseguindo fazer essa generalização. Então, se eu não consigo fazer isso, aí, quando eu entro com a questão da representatividade da letra na álgebra, né, que não é mais número só, é letra e número, aí os estudantes, as mães até brincam, né, depois que entrou o X, tudo mudou na vida do meu filho, né? Então, olha, vamos pensar assim. Fizemos uma pesquisa aqui com um aluno de 5º ano. Se a gente dá assim para ele, ó, a mãe de Paulo vai fazer uma festa de aniversário para sua filha e encomendou 100 coxinhas de frango, 60 empadas e algumas bolinhas de queijo, totalizando 225 salgadinhos, e nós perguntarmos assim, quantas bolinhas de queijo a mãe de Paulo encomendou? Se mudarmos a pergunta, veja que não tem a representação da equação. Essa equação AB, quem coloca é o aluno para a gente. Então, a gente pede assim, ó, representa isso para nós de diversas formas. E assim o aluno representa 160 mais quanto para chegar no 225, né? Ou 225 menos 160 dá quanto? Quer dizer, o aluno sabe no 5º ano resolver essa situação. Sabe por quê? Por que ele sabe? Porque a pergunta formulada é outra, né? Mas ele sabe representar uma estrutura colocando um quadradinho. A transposição disso para o item que caiu na avaliação não é absurda. O que está faltando? Essa discussão é pensarmos juntos o que está faltando para esse aluno perceber que a equação é x mais 160 igual a 225. Se no ano anterior ele faz essa apresentação que está aí para vocês. Bom, vamos lá. Uma unidade temática problemática é a álgebra.
Então, o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento algébrico, que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. A álgebra é um dos temas da matemática que desenvolve a capacidade de abstração e generalização que auxilia na resolução de problemas e tem como finalidade todo o raciocínio matemático que está por trás de uma situação como essa. Habilidade de baixo domínio do terceiro ensino médio. Vamos lá? Vamos verificar. Olha lá, no terceiro ensino médio foi essa H11 que foi a mais problemática, né? Esse item 11 aí, ó, 14, 15, 7, 7, 15, 14, né? Só tem um 33. Tem outras baixas? Tem, mas não tanto quanto essa. Então, essa é prioritária na diretoria de ensino. E ela é qual, gente? Função do primeiro grau. Olha lá, considere uma função polinomial do primeiro grau de R, F é igual a R de R, né? Que é reais em reais, que tem coeficiente linear igual a menos 1 e coeficiente angular igual a menos meio. O gráfico dessa função f está representado em... Bom, caiu lá para reconhecer o gráfico, porém, eu preciso ter todo o conhecimento de pesquisa, se o meu aluno sabe o que é uma função polinomial, se ele sabe o que eu estou falando de equação de primeiro grau, se ele sabe que conjunto é esse que está representando aí, dos reais, né? Então, um mapa conceitual para ser pensado aí. O que é as equações de primeiro grau, né? Explicando rapidamente qual é a lógica, como resolve e exemplo. Olha aí, um mapa conceitual, não vou ler aqui, mas vocês já têm domínio, mas para pensar se isso está claro para o estudante. Depois, de uma forma bem sucinta, o que é coeficiente linear, o que é coeficiente angular, né? Ele tem domínio disso, ele lembra disso, porque vocês percebem que essas habilidades, elas não são recorrentes ao ano que está. Não estamos falando de habilidade do terceiro ensino médio, é habilidade de anos atrás. E essas habilidades, elas têm presença de anos anteriores, né? Por exemplo, do sexto ano está se referindo ao quarto e quinto ano, do nono ano está se referindo a questões que estão no ciclo ali atrás, oitavo, sétimo, sexto, quinto, né? E do terceiro são questões também de anos anteriores ao do terceiro. Então, aí a representação, será que ele sabe que quando o coeficiente angular ele é positivo, eu vou ter um gráfico crescente? Quando o coeficiente angular é negativo, eu vou ter um ângulo decrescente? Será que ele sabe que o positivo está se falando de maior e o negativo está se falando de menor que zero? E o coeficiente linear, né? Quando ele é igual a zero, a igual a zero, né? Eu vou ter o quê? Uma reta constante, não vai ser nem crescente e nem decrescente. Eu vou ter uma reta constante. Será que ele sabe construir um gráfico? É importante? Sim, é importante. O que não pode é eu ficar no ensino médio, no nono, que seja, só trabalhando com a questão da construção de gráfico, né? Isso não pode ocorrer. Já acompanhamos aulas em que o professor ficou semestres e semestres, foi um acompanhamento, não vamos dizer aqui escola e nem professor, mas que em acompanhamento o professor ficou muito tempo em construção de gráfico, batendo naquilo. Quando eu crio meu plano de ação para a recuperação, eu tenho que ter um tempo também estimado. Quanto tempo eu vou dar para voltar nisso? Lembra aí da metodologia de curto prazo que nós acabamos de apresentar. Eu posso utilizar ela constantemente, né? Mas eu não posso deixar de estar avançando, tá? Então, eu recuo e avanço, recuo e avanço.
Muito bem, aqui a questão que caiu foi essa, e a apresentação dos gráficos foram essas aqui, ó, ao A, ao B, né? Desde que eu tenha um coeficiente angular a menos meio e um coeficiente linear menos 1. Então, pessoal, eu tenho que observar qual é o gráfico. E a gente percebe aí, ó, qual é o gráfico? Nós temos aí o coeficiente angular e coeficiente linear. O angular, né? O angular, ele está se referindo ao eixo das abscissas, não é isso? É no X. E o linear no eixo Y, que é das ordenadas. Então, nós temos a nossa solução aí no quadro. Olá, pessoal. Aqui nós temos outra demonstração gráfica, né? Lembrando que a gente tem que sempre observar qual é o coeficiente angular, menos meio, e o coeficiente linear, menos 1. Portanto, após passar por todos os gráficos, vemos que a solução correta é a letra A, o primeiro gráfico. E na pesquisa feita no CAED, nós observamos inúmeras escolas que os estudantes nem responderam, deixaram em branco, e os que responderam, erraram. Então, a gente tem que verificar o que está acontecendo, se esse conceito está correto para eles, né? Se eles têm bem definido para eles o que é coeficiente linear e o que é o coeficiente angular, né? Então, vamos verificar isso. Vamos observar que quando nós temos lá no lugar do x uma resposta, né, negativa, o que nós vamos ter quando a minha função se torna ali negativa, né, e eu calculando eu vou ter uma reta decrescente. Então, observem após cálculo qual é o ângulo correto nesses gráficos, né? Sendo a nossa resposta correta a letra A. Nós já sabemos, eu coloquei aqui um vídeo, né, para vocês aqui do YouTube, para não ter que abrir aqui o GeoGebra e tá construindo para vocês, né? Então presta atenção um pouquinho. Vou nesse vídeo aqui mostrar um pouco do início de como trabalhar com GeoGebra. Então, após a instalação, geralmente após os 2 cliques, aparece essa tela aqui e a gente pode começar algumas informações iniciais observando essa região. Para facilitar o entendimento dos próximos trabalhos, é interessante inserirmos a malha. Para inserir a malha, a gente tem que certificar que o cursor selecionado está a seta. Então, aqui eu posso arrastar então o eixo X e eixo Y. Para colocar a malha, então a gente clica com o direito e seleciona a opção malha. Daí então teremos as coordenadas, as abscissas, né, os valores de X. E se pararmos o mouse, vai aparecer o título do eixo. Temos os valores das ordenadas também. Se cruzando então, o que fica mais fácil de verificar os valores que forem apresentados. Daí então, para inserir qualquer valor, por exemplo, uma função de primeiro grau, basta clicarmos aqui em entrada e escrevermos a expressão que queremos. Por exemplo, x mais 3. Está lá então um gráfico de uma função crescente, uma reta, né? Como já esperávamos. Posso fazer também um gráfico de uma função decrescente, como por exemplo, menos x mais, menos 2x, vou deletar essa função aqui, só clicar com direito e apagar. Então, menos 2x mais 1, está lá o gráfico. Então, dessa função decrescente, que automaticamente o GeoGebra já vai mudando as cores. E uma funcionalidade, melhor dizendo, do software,
podemos variar o parâmetro sem toda hora ter que mudar a função. As expressões, melhor dizendo, né? Só lembrando que... Olá, pessoal. Bom, pessoal, então aqui termino a minha formação. As bibliografias, e muito obrigada.